A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Samuel Medina entrevista Maria Antonieta Cunha, a mente por trás do sonho, o projeto de criação da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Classificação livre, recurso de acessibilidade, Libras. Olá, estamos em mais uma atração do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, que acontece neste período de 10 a 20 de agosto. O FLI tem como tema Virando a Página, livre leitura tecendo amanhãs, com curadoria das escritoras e professoras Ana Elisa Ribeiro e Madu Costa. A realização deste festival é fruto da parceria da Fundação Municipal de Cultura, da Prefeitura de Belo Horizonte e do Instituto Periférico. Você pode continuar nos acompanhando pelos nossos canais do YouTube, Instagram e Facebook. Eu sou Samuel Medina, sou técnico em literatura, sou um homem branco, de cabelos lisos, amarrados atrás, óculos retangular, tenho testa grande, tenho nariz grande, boca grande, olhos pequenos, uso barba na altura do pescoço, estou com uma camisa azul e um casaco marrom. Antonieta, bom dia. Bom dia, é um grande prazer ter você aqui. Aproveitando que você vai fazer sua autodescrição, eu gostaria que você falasse um pouco de você, da Antonieta. Olha, eu vou começar dizendo que eu estou com um casaco meio creme, com uma echarpe também clarinha, tenho a pele branca, os cabelos pintados de preto, não esqueçamos isso. Na minha idade, certamente, os cabelos não são pretos, não é? Então, estão pintados de preto. Não sei se fisicamente eu tenho mais algo a falar, não. Não sou boa descritora como Samuel, né? Você quer que eu fale de mim? Além disso, Samuel, o que eu sou na vida, digamos? Sim, me fale isso, sobre Samuel? você, sobre a pessoa, isso, a pessoa que sonhou uma biblioteca para as infâncias. Quem é essa pessoa e como ela se constitui, quem ela é? Ai, 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 ai. Bom, eu sou. Vamos começar para falar um pouquinho da minha situação atual, né, como mulher. Eu sou casada com um médico que há pouco se aposentou. Tenho 82 anos, acabo de fazer 82 anos. Tenho 2 filhos, um filho que é Léo Cunha, que muitos conhecem, dos livros infantis e juvenis. Tenho uma filha que é uma grande tradutora e talvez muitos tenham conhecido os livros traduzidos por ela, que é a Ana Carolina. Tenho 3 netos maravilhosos, 2 na universidade, olha só, uma fazendo engenharia elétrica, outra fazendo direito, e um rapazinho que vai fazer 13 anos e que não tem a mínima ideia do que vai fazer na vida ainda. Eu tenho uma família extremamente aconchegante para os outros e para os seus integrantes, e isso me ajudou muito a dar todos os passos que eu dei na vida. E devo dizer que sou basicamente uma professora, e uma professora que se inspirou na professora do antigo primário. Vocês que são muito novos nem sabem o que é isso, né? Não passaram por isso.
é o ensino fundamental 1, né? Uma professora que me inspirou demais, não só a ser professora, mas como adorar a leitura, especialmente a leitura literária, que, vamos dizer, é a minha paixão, né? Ao lado dessa professora de sala de aula, eu tinha uma professora que se entendia muito comigo, porque eu, na época, cantava, juravam que eu ia ser cantora de ópera, olha só, e, e que me incentivou muito a dançar e a cantar, e era a responsável pela biblioteca da escola, que era o Barão de Macaúbas, lá na floresta. E essas duas figuras juntas me fizeram perceber isso. Primeiro, leia o mais que você puder, ouça literatura o mais que você puder. E em torno disso, nada, apenas leia. Apenas leia. A minha professora de sala de aula jamais me perguntou alguma coisa, ou a nossa turma toda, sobre o que é que ela tinha lido no dia anterior, porque ela fechava todas as aulas lendo uma história para nós. Olha só que cabeça maravilhosa na década de 40. No dia seguinte, o que ela cobrava de nós? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. A primeira aula, eu sempre brinco, e é verdade, que era de problemas orais, imagina só. E a história que eu ouvi ontem? A história, ela nunca me disse isso, mas eu intuí muito mais tarde, eu intuí na época, mas verbalizei isso muito mais tarde, que ela tinha certeza que o que ela tinha lido para nós, a belíssima história de fada ou não, que essa história ia entrar na nossa vida de alguma maneira, no que a gente escrevia, no que a gente falava, no que a gente pensava. E a mesma coisa a professora de música, a famosa Dona Fininha, que me dizia isso. Eu fui quase cega quando pequena. E às vezes a minha mãe não tinha tempo de ler o livro que eu tinha levado. Era assim: sexta-feira, a Dona Fininha vinha com uma senhora que era cantineira, com um caixote de livros. Chegava na porta: gente, quem quer levar livro hoje? Todo mundo queria levar livro. Cada um pegava o livro que bem entendesse, né? No máximo, a propaganda que a gente tinha era do vizinho aqui, ó, colega, que tinha já lido aquele livro. Isso era na sexta-feira, toda sexta-feira. Na segunda-feira, gente, quem trouxe o livro? Às vezes eu não tinha levado. Por quê? Porque a minha mãe, no fim de semana, não tinha conseguido ler para mim. Às vezes eu não tinha condição de ler absolutamente. Aí eu dizia: ô, dona Fininha, amanhã eu trago, mamãe não pôde ler. Não tem importância, amanhã traz. Foi assim, o tempo todo incentivada pela minha professora, Dona Maria do Carmo, professora de sala de aula, e a Dona Fininha, que eu vi esse caminho aberto, maravilhoso, que era o caminho da leitura literária, e eu tive absoluta certeza que eu ia trilhar esse caminho. Eu fiz depois o curso de formação e logo, logo entrei para a Faculdade de Letras e logo, logo fui chamada para dar aula no Instituto de Educação onde eu estudava e não parei mais, Samuel. E quando não dou aula, fico atrás de uma aula para dar, menino, sabe? É um desespero, Que né? ótimo! E você deu uma aula aqui para mim, a importância da educação dos sentidos e como a escuta é importante. Isso é fundamental
e te escutar é muito, muito maravilhoso. Num país em que as pessoas são silenciadas muitas vezes, poder escutar você, poder ter essa chance de escuta, é um privilégio. Antonieta, é maravilhoso ouvir essa sua história, esse seu trajeto. Nós somos colegas de letras, Olha somos só, colegas, eu também estudei letras. E aí eu gostaria de perguntar, quando você montou o projeto da criação da biblioteca pública infantil e juvenil, e é muito interessante, eu acho bacana demais essa distinção, em vez de falar infanto ou juvenil, não, infantil e juvenil. Eu acho maravilhoso isso, maravilhoso, porque os nomes dão fronteiras, né? Os nomes marcam claro, territórios. claro. E aí eu fico te perguntando o seguinte: existiu uma percepção, quando a biblioteca foi criada, existiu uma percepção de infância e de juventude. Hoje, você acha que mudou essa percepção? E em que medida você poderia dizer para a gente, na sua opinião? Olha, eu acho que em várias culturas há mesmo uma tentativa de englobar assim, não é adulto. Não é, por exemplo, na França se fala em littérature de jeunesse. Jeunesse engloba tanto a criança como o adolescente. Mas, para mim, as coisas são um pouco diferentes. E eu sempre que falo em literatura para criança e para jovem, não, portanto, adolescente. Não estou querendo dizer que os limites sejam tão absurdos, mas eles existem. As pessoas individualmente podem superar esses limites. E na minha casa eu tenho 2 filhos que superaram isso muito antes de se tornarem adolescentes, leram histórias adolescentes, mas porque tinham vencido todas as etapas com alguma facilidade ou tinham esses interesses. Então, eu acho que individualmente, diante de cada ser, de cada sujeito, eu posso sim pensar que ele ultrapassou qualquer outra. Como vai ultrapassar do jovem para o adulto e depois do adulto para a velhice, que é o meu caso, né? Mas essas fronteiras são muito individuais, né? Outro dia eu fui ao médico e, por delicadeza, ele me disse: mas você não parece que tem 82 anos. Mas era delicadeza. Mas há quem não faça mesmo, quem prolongue esses limites até não poder mais. Né? Então, eu faço diferença entre a literatura da criança e do adolescente. Eu acho que eles têm aspirações diferentes. Se individualmente eles ultrapassam isso, nós, educadores, professores, bibliotecários, pais, não é? E deveria ser também a igreja, né? Ela pode fazer, cada um desses grupos, né? Pode estabelecer que cada criança ou que cada adolescente deseja e do que ele precisa. Mas, como teoria, são coisas diferentes. Não sei se respondi, Samuel. Eu acho que você respondeu de várias formas, várias maneiras. E é importante essa sua fala sobre as fronteiras individuais sendo ultrapassadas. E ultrapassar fronteiras é algo que o ser humano sempre tem feito, né? Sempre fez da sua história e continua fazendo. E é maravilhoso isso, porque quando nós encontramos crianças leitoras e crianças escritoras na biblioteca, porque isso é uma das coisas mais incríveis de uma biblioteca para as infâncias, é encontrar crianças que leem e que escrevem. É justamente observar que as crianças não têm muito essa preocupação com rótulos. Ah, isso aqui não é literatura para mim. Às vezes você encontra uma criança lendo Sidney Sheldon,
que é Sim, uma literatura adulta, adulta em vários aspectos. é. Às vezes você encontra uma criança lendo o 15, da Raquel de Queiroz. Eu vi criança lendo Pureza, do José Lins do Olha, Rego, lendo o Ateneu. Então, coisas que a princípio seriam oferecidos para o ginásio, né, o dito ginásio, ou oferecido para o segundo grau, né, o científico, mas aí de repente as crianças estavam lendo isso. E eu sou grande fã da Lúcia Machado de Almeida. E eu sei que o Escaravelho uma do Diabo foi gracinha. escrito para adultos, a princípio. Uhum. E muitas crianças leram o Escaravelho do Diabo. E virou um filme em que os protagonistas são crianças. Então é maravilhosa a sua resposta. Gostaria de te perguntar o seguinte, sobre a sua visita à Biblioteca de Clamar. Quando você Muitas visitou, visitas. então, se pudesse falar um pouco das visitas que você fez a essa biblioteca, a sua percepção quando você fez essas visitas, como é que foi? Eu estou falando isso porque uma coisa que tem sido essa experiência de conversa com você é justamente fazer sonhar, sabe? Que é o que a literatura faz a gente sonhar acordado. E aí, quando você vai me contando, você me contou da sua infância, você me contou, você foi me respondendo, você vai fazendo a gente sonhar junto, sabe? E aí, se você pudesse falar, por gentileza, dessa biblioteca tão maravilhosa. O primeiro é que ela está em Clamar, numa região que é habitada, sobretudo, por imigrantes. E, sobretudo, espanhóis, portugueses, mas também da África. É uma região que não é rica. O entorno da biblioteca não é convidativo. A biblioteca é convidativa. Por exemplo, no entorno são pequenos prédios de 4 andares, de tijolinho, muito simples, muito iguais. E a biblioteca, ela é redonda. Ela é redonda e tem várias entradas. Então você já vê que a biblioteca chama as pessoas, não só porque ela é diferente, mas porque ela tem essas entradas, como se fosse assim chamar. Eu acho que o Humberto Eco, quando falou da obra aberta, e que justifica exatamente isso que você acaba de dizer, né, de crianças lendo livros maiores, eu também falo do adulto lendo livro de criança e se divertindo à beça e se emocionando demais. Né? Por quê? Porque ele poderia existe a expressão obra aberta também, né? Ele podia falar de obra redonda, existe obra redonda, né? A narrativa redonda. E é isso, o objetivo é dizer que você tem várias maneiras de estar ali, né? Então, primeiro isso, ela chama atenção por essa preocupação da beleza, de fisicamente ter um elemento muito especial. Você entra, Samuel, e as crianças entram e elas têm um lugarzinho para pôr os sapatos. As crianças ficam lá sem sapato, para se sentir inteiramente à vontade, pisando o lugar delas, sabe? E aí há vários espaços. Há naturalmente o espaço de ler e com almofadas, com mesinhas, para criança maior, com mesas para ler, para fazer a pesquisa, se quiser. Não é? Então, é um espaço onde a criancinha pequena se sente à vontade, tanto quanto o adolescente. Os lugares, o mobiliário mostra que cada um tem lugar ali. Então você diz assim, bom,
E é a idade só que define, não. Quando eu trouxe, porque depois de conhecer, vou falar mais de Clamart, mas quando eu trouxe a Geneviève aqui para falar para o curso de letras, onde eu dava literatura infantil e juvenil, e como era um lugar de gente de pequena renda, alguém lá perguntou, mas e vocês não têm medo de pessoas entrarem lá e não serem pessoas interessadas na leitura? Então, o que estava subentendido? Vocês aceitam maus elementos? E a pergunta dela, assim, olha, Samuel, eu vou cair no choro daqui a pouco, viu? Desculpe. Samuel, ela diz o seguinte, olha, nós estamos numa biblioteca pública. La joie par le livre, a leitura pelos livros, é uma biblioteca para todos, é pública, é para o povo, é para a população. Então, nós é que temos de saber trabalhar com essas pessoas. Se eventualmente aparecerem essas pessoas, ela nem disse que havia. Se aparecerem essas pessoas, nós teremos como dar abrigo a essas pessoas. Olha que coisa fantástica. Quando nós, diante do mau elemento, nós expulsamos da sala, expulsamos da escola, expulsamos. Lá não, todas as pessoas eram, em outros termos, acolhidas. Então, tudo lá, por exemplo, lá se lia muito para as crianças. E muitas vezes elas liam, depois de pôr diante da criança uma opção de livros. E as crianças é que iam dizer que livro elas queriam ouvir. Outra coisa importante, havia uma Kombi, eu nem sei se é exata, é uma Kombi mesmo. E as pessoas iam com livros às casas. Se um usuário, uma criança, desaparecia de lá, eles iam à casa e ofereciam. E não era só leitura para as crianças, não, para todo mundo da casa, sabe? Então, essa Kombi circulava a região de Clamart, oferecendo. Então, é aquele princípio de que eu falo demais, sabe? Se a criança ou o adolescente não vai à biblioteca, eu vou, adolescente e a criança. No espaço de fora da biblioteca, havia também leituras dos funcionários da biblioteca. Então, o que dizer? Esse sentimento que a gente queria desenvolver nas crianças, na nossa biblioteca, de pertencimento, ou do adolescente que também estudava no prédio da Fafiche, né? Essa ideia de pertencimento a gente queria levar. Por exemplo, os adolescentes e os jovens e o pessoal do EJA estava sempre com a biblioteca aberta de noite. Para quê? Para eles irem quando pudessem, quando quisessem, né? E então a gente fica pensando, tá, então o espaço da biblioteca estava livre, sempre livre. Mas, por exemplo, na época das eleições de 1992, a biblioteca tinha 1 ano e tanto, não é? Nós chamamos os candidatos a prefeitos
para irem lá conversar com os adolescentes que bem entendessem que queriam ouvir. Os professores deles, os professores de EJA, todo mundo foi lá ouvir os candidatos e fazer perguntas aos candidatos, né? Por quê? Porque faz parte da ideia de cidadania, que é uma ideia fundamental da literatura. Não é? Normalmente, nós estamos criando a pessoa, mas a pessoa está em algum lugar do mundo, é uma cidadã, né? Então, a gente não ficava presa. Nós tínhamos teatro, nós tínhamos muita música. Então, não era a literatura no estrito senso, era a arte e tudo mais que pudesse interessar aqueles indivíduos que frequentavam a biblioteca. Uma hora era a eleição, muitos iam votar, então que bom, vamos ouvir. Só um candidato não participou desse debate. Que maravilha. É assim. Sobre Antonieta, é clamar. muito bom te Então, ouvir. Sim, isso. Um outro dado importante de clamar. Eles não sim, tinham uma revista para criança, eles tinham um trabalho de impressão. Podia ser de desenhos da criança, podia ser de um texto da criança, que as próprias crianças utilizavam, sabe? Então, eles têm o que falar, seja através do desenho, seja através da palavra, então está aqui. Como nós não tínhamos muito essa chance aqui, que nós íamos trabalhar ao longo dos anos, né? Nós criamos a Lero Lero, que você leu, né, Samuel? sim. Li na E a minha infância. releitura. Pois é. A ideia é que depois essa impressora ficasse por conta dos alunos. A gente, como eu fiquei um ano dirigindo a biblioteca e depois o Patrus Ananias me chamou para a secretaria, eu desloquei, não larguei a biblioteca infantil e juvenil, mas eu me desloquei para outra função, né, por acaso, inteiramente por acaso. A gente não teve muito tempo, e também depois, mudando o governo, a proposta da biblioteca é outra, e eu não. Uma coisa fundamental para mim é que, saindo de um lugar onde eu trabalhei, eu me afasto eticamente dele. Sempre dizendo isso. Estou dizendo para você ou para qualquer pessoa. Se precisarem de mim na biblioteca, me chamem. Se precisarem de mim na biblioteca, na Fundação Biblioteca Nacional, me chamem. A qualquer momento, para dar uma opinião, para fazer uma palestra, para o que for. Mas eu me afasto para que cada um tenha o seu projeto de biblioteca, o seu projeto de leitura, o seu projeto de literatura, vingando, né? Eu não sei se o meu projeto vai ser o projeto de cada um, né? Então cada um com cada um com seu projeto. Mas em Clamar havia muito esse interesse de possibilitar a expressão da criança. Ela não estava lá só para ouvir, mas para se expressar. Na nossa biblioteca, nós criamos, por exemplo, a chance do teatro lá, de trabalhar com música, não é? Não especificamente na impressão, que era um projeto já avançado lá. Mas
era sempre uma tentativa de chegar perto, sem nunca perder a filosofia do que deve comandar a relação leitor e autor. Né? Isso, para mim, era básico. Antonieta, acho que a gente já está chegando um pouco mais para o final da nossa conversa. E Meu antes de qualquer Deus, não coisa, eu estou quero te falando? agradecer. Eu quero te agradecer pela oportunidade mais uma vez. Estou muitíssimo grato. É um momento de grande privilégio para mim poder escutar você. Aí eu gostaria de perguntar, nós estamos num período muito conturbado, de muitas mudanças. E aí eu gostaria que você pudesse dizer se os desafios para uma biblioteca para as infâncias e juventudes mudou, se os desafios mudaram, melhor dizendo, e como eles mudaram, tipo, se é que mudaram, e quais são os desafios para uma biblioteca para infâncias e juventudes hoje? E você me dá 2 minutos para falar sobre isso, né, Samuel? Eu pensei que a gente 2 horas, se for estivesse possível. no primeiro quarto da nossa conversa e já é o final. Meu Deus! Ah, não. Tem de voltar para a sala de aula. Na sala de aula, Samuel, eu posso dizer assim: na próxima aula eu trato disso. Aqui nós não podemos falar isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha, eu acho que a, a, todas as épocas infantis e todas as épocas da juventude, a nossa vida é um constante desafio que muda mesmo. Né? Eu tenho certeza que eu não percebia muito isso, mas que a dona Maria do Carmo e a dona Fininha deviam estar diante de desafios que a escola tinha que superar, né? No Instituto de Educação e no estadual, porque eu fazia o clássico e o normal juntos, eu sei que os desafios do estadual, que era uma escola mista, não é? E gratuita, eram diferentes do Instituto de Educação, que era uma escola feminina formando professoras. É, a nossa tendência é achar que os nossos desafios são maiores do que todos os outros, né? Então, pode até ser, eu não duvido que sejam maiores, não. Mas eu acho que educadores, sejam pais, sejam. Os pais, a gente sabe que tem maiores problemas, né? Mas se eles são interessados nisso, se eles querem superar e dar aos filhos o melhor para a vida deles, eles têm de tentar superar. Eu acho que nós, educadores, temos os desafios, mas de alguma forma nós nos preparamos para isso. Ou devemos estar dispostos a nos preparar para isso. Quer dizer, o fundamental que eu acho do educador é ele estar aberto a tudo, a aprender tudo de novo, a descobrir coisas, a se aconselhar. Sabe? Então, eu diria isso. Será que para a leitura o grande problema são os jogos virtuais? Para muita gente pode ser, acredito que sejam, mas como é que, por exemplo, na época mesmo minha, mas eu penso nos meus filhos, havia também outros atrativos. A televisão, os quadrinhos, que foram muito tempo a negação da literatura, né? O que aconteceu com os meus filhos? Como é que eles conseguiram balancear isso? Eu acho que nada é assim, deve ser tirado da criança.
Se é uma experiência que tem interesse para ele, nada deve ser tirado, mas pode ser balanceado. Porque o Léo, por exemplo, começou a ler muito cedo e virou escritor. Foi lendo. Então, ao lado de tudo que chamava. Ele também jogava futebol, ele ia muito a cinema e a teatro, balanceia a vida, não é? E aí, se ele escolher o futebol, maravilha. Se ele escolher o teatro, maravilha. Se ele escolher a pintura, se ele escolher a leitura como elemento, a leitura escrita como elemento fundamental da vida dele, ótimo. E o que eu sempre digo é o seguinte: quando a gente proporciona à criança muitas experiências que enriqueçam a vida dela, pronto, depois a escolha é dela. E ninguém pode dar palpite. Você imagina, Samuel, se alguém tivesse dito ao Messi, Lionel Messi, esse gênio, esse artista do futebol, se a mãe dele ou o pai tiver, não, você tem que ser médico, você tem de ser advogado, você tem que ser pintor. E eu estaria aqui órfã, sem saber, porque eu não veria o Messi, sabe? E é assim, isso aí serve para o futebol, serve para a música. Imagina alguém falar com Mozart. Não, criança não faz isso. Criança não pode fazer sonatas e sinfonias. Imagina! Então, eu acho que o que você tem é que oferecer oportunidades. Oferecer as maiores chances. E cada um que escolha. A minha filha, por exemplo, ela era um aniversário do Léo, a gente estava almoçando num restaurante e ela disse assim: olha, eu estou aqui comunicando a vocês que eu estou fechando a minha matrícula na faculdade de medicina. O pai é médico, viu, Samuel? Na faculdade de medicina, e quero mostrar para vocês uns papéis que eu trouxe aqui de uma escola de moda em Paris que eu gostaria de cursar. Olha só, ótima leitora, começou a estudar música. A minha mãe era uma grande pianista e ela de repente achou que a moda era o campo dela. Pode ser que a mãe, que é muito desarrumada, Samuel, sabe, de roupa, é uma pessoa muito despreocupada com isso, pode ser que a mãe tenha dado a ela a impressão de que ela precisava fazer alguma outra coisa. Seja lá pelo que for, ela foi fazer moda, foi muito bem sucedida, fez vários outros cursos de moda, inclusive de uma perspectiva que a gente não tem, né? Que é um grande estudo sobre arte para chegar à moda. Para mim, eu levei um susto, mas ela foi fazer o curso dela brilhantemente e voltou feliz da vida. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós, educadores, não estamos preparados para ouvir o que a gente não sonhou, sabe? E a gente precisa estar aberto para isso. Samuel, eu falo demais, meu filho. Não sei se eu respondi o que você queria. Sim, você respondeu demais. Ai, é uma maravilha falar com você. E eu aqui escutando sobre essa importância de estarmos abertos para as potencialidades das outras pessoas, né? Exatamente. A gente às vezes sonha potencialidades quando a gente, na verdade, tinha que enxergar essas potencialidades, né? E então é uma maravilha.
a gente está quase 1 hora conversando. Você acredita? Não acredito. Você adiantou o seu É, relógio, Samuel. Ou o Diego, então a gente ou a está. Samara. Olha, você quer me perguntar mais alguma coisa? Eu gostaria que. Eu que, Se tiver na assim, hora de eu gostaria terminar, de pode. saber. Diga. Não, o que eu gostaria de saber, o que mais você gostaria de compartilhar conosco? Se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te assistindo no FLI, e também para esse legado, as pessoas que são suas seguidoras. Nós somos quem trabalha ou trabalhou na biblioteca, de certa forma, segue os seus caminhos, os seus passos. E aí, se você pudesse falar um pouco para essas pessoas, o que você pudesse falar? O que você falaria se você tivesse um momento de falar olho a olho para essas pessoas? Para o pessoal da biblioteca, eu só posso ter uma palavra de muito carinho, de muito incentivo. Conversamos numa outra live e eu fiz questão de dizer a Ana Paula, primeiro, que a qualquer momento que ela queira conversar comigo, ou queira que eu vá à biblioteca para tentar dar alguma contribuição, que ela não hesite de jeito nenhum, que ela se sinta à vontade. É como se a biblioteca fosse um filho que está lá na Suécia, na Itália, na África, não importa, mas que pode contar comigo sempre. Eu já tive os filhos ausentes algumas vezes e sem, vamos dizer, sem lidar com isso. Vocês podem, por favor, me chamar a qualquer momento para qualquer questão em que vocês achem que eu possa colaborar com os 30 anos, ou os 35, ou os 40, se eu estiver viva, da biblioteca. Contem comigo absolutamente. Eu diria para a biblioteca que o fundamental é que, para mim que estou de longe, é que a ideia, a filosofia que comandou a criação da biblioteca é uma boa filosofia. E se as práticas em torno dessa filosofia podem mudar, porque mudaram as crianças, mudaram os adolescentes, mudaram os bibliotecários, mudou a biblioteca de lugar. Quer dizer, mas há uma espinha dorsal que, se estiver de acordo com vocês, seria importante conservar. Não sei se é isso, mas cada um lute e faça o melhor para uma espinha dorsal que acho fundamental para a biblioteca. Dificuldades existem em toda parte, é o tal do desafio. O importante é que a crença no que a gente está fazendo, na possibilidade de ter um significado para as pessoas, não se perca. Eu acho que é isso. Então, para a biblioteca, sim, uma servidora total está aqui diante de vocês. Contem comigo. Sobre a FLI, o FLI Belo Horizonte, né? Eu tenho uma coisa para dizer importantíssima para mim. É que eu queria dar os parabéns ao festival por homenagear uma pessoa da estatura da Masa. É fundamental que a Masa seja reconhecida pelo trabalho dela, sabe? Que vai muito além da editora. A editora já é uma maravilha, mas que vai muito além, não é?
tudo que o produto da biblioteca, da editora dela, chegando aos lugares, né, brasileiros ou fora do Brasil, as questões pelas quais ela luta e as questões que ela em si representa são fundamentais, ainda mais num Brasil de hoje, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que assim, o acerto de escolher a Masa é o acerto de bater palma para a Rebeca, lá na ginástica artística, né? É o acerto de bater palma para o LeBron lá no basquete. É importantíssimo reconhecer em Belo Horizonte, no Brasil, a presença de uma Masa, de uma Maria Mazzarello. É fundamental. Então, para o FLI, é isso. Muito sucesso, muitas alegrias, muitas conquistas e os parabéns mais veementes pela escolha da homenageada. E para o Samuel, aí com essa cara boa, Samuel, eu também quero conversar mais com você, ora. Tomara que a gente tenha outras oportunidades. Desculpem Ah, com pelo tanto que eu certeza. falo. Não, imagina. Antes de tudo, a gente queria falar dos 30 anos da biblioteca. Olha só, de repente, você está lá no passado, montando a biblioteca, e você vai imaginar que você estava aqui falando sobre 30 anos da biblioteca. Olha que legal. Nós avançamos, digamos que a gente abre a cápsula do tempo, e aí estamos aqui. 30 anos, né, a biblioteca está fazendo. A biblioteca esse ano completou 30 anos. É um feito. Com uma biblioteca pioneira como a que você Verdade. projetou. E aí, então, muitas crianças que passaram pela biblioteca, que eram bebês, agora são adultos. Eu tive o meu momento de passar na biblioteca, de ir lá na minha juventude. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse feito, sobre chegar no alto desse patamar de 30 anos. Qual o sentimento que você tem diante disso, de ver a biblioteca que você foi chamada para planejar, está completando esse feito de 30 anos e que está celebrando, não está só completando, está celebrando dentro do festival e está celebrando com essas ações. Me Olha, fala um pouco. é uma alegria, né? Você pensar que no Brasil as coisas. Ontem houve um incêndio na Cinemateca em São Paulo. Quer dizer, as coisas no Brasil, as coisas da cultura, elas costumam durar pouco, né? Elas costumam ser reconhecidas muito pouco. Então, a biblioteca, com todas as dificuldades, ter chegado aos 30 anos, não é uma obra da Antonieta de jeito nenhum. Para chegar aos 30 anos, houve muito Samuel, houve muita Magi, houve muita Reni, houve muita Cacá, houve muita Elisa. Quer dizer, houve muita gente que Muita Luzia, sustentou né, que está lá essa ainda, né? Luzia. Então, houve muita gente para segurar essa construção, Samuel. Então, eu pus lá o tijolinho da fundação, mas ela teve tijolo de muita gente. E eu quero homenagear todo mundo muitos que até eu nem sei, que puseram tijolinhos aí para essa construção ser tão estar de pé e sólida aos 30 anos de idade. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer atividade cultural no Brasil.
Nós temos milhões de exemplos que nem é bom a gente lembrar de quanta coisa dura pouco tempo na área cultural, né? Quantos sonhos são desfeitos com 2 anos, 3 anos, 10 anos, e a biblioteca está aí firme. Isso tem a ver com cada um que trabalha aí e tem a ver, de algum modo, com os vários prefeitos que não, em nenhum momento, pensaram em fechar a biblioteca. Não, ela cumpriu o seu papel. Nenhuma biblioteca acaba de cumprir o seu papel. É uma das instituições, junto com a escola, que mais precisam durar, seja qual for o seu tamanho, seja qual for a sua dificuldade, eventualmente, seja qual for a sua filosofia. Uma escola e uma biblioteca não se fecham. Então, eu quero dizer que essa obra de todos está aí e que, enquanto eu estiver aqui, nesse mundo de meu Deus, eu quero bater palma cada ano que a biblioteca complete. Já vou para a sua pergunta. Antonieta, eu queria te comentar que eu encontrei um artigo seu de 1981, que é o ano que eu nasci, falando de uma visita à Biblioteca de Clamart. Um Pois é. seminário, uma apresentação, acho que num congresso, se eu não me engano. Então, assim, eu acho esses números, acho que número é só número, mas ao mesmo tempo os números dizem pra gente, sabe? Tipo, Contam nossa, uma no ano do meu história também. nascimento, conta uma história e nos ajuda a gente procurar padrões e nos identificarmos. Então, eu acho que nada é à toa e nada se perde. As memórias, os sonhos e antes de tudo, foi muito importante ter esse sonho que você sonhou, esse sonho da biblioteca para a infância, e esse sonho inspirou a gente, fez a gente sonhar também. Então, conversar com você hoje é uma renovação desse sonho. Oh, que bom! É, é, é receber energia Mas nova é para a gente continuar renovação do meu sonhando. também. Ai, É que bom. renovação do meu também. Conversar com você. Antonieta, quero dizer que é um prazer. Eu vou querer depois, eu vou querer conversar mais com você depois por fora, tá? Quero poder ainda compartilhar vivências de biblioteca. Eu acho que é sempre bom compartilhar vivências. Muito, muito, muito obrigado. Eu acho que você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que Oh, nos ilumina com suas falas. Muito obrigado pela simplicidade, muito obrigado pela disposição, tá? E pelo olhar, pelo seu olhar tão generoso para com a gente, para com a biblioteca. eu tenho que falar uma coisa, Samuel. Eu interrompi você? Interrompi Não, você? Não. Olha, não, não interrompeu. eu, gente, eu não posso deixar de falar em outra pessoa. Epa! Que é a seguinte: uma pessoa que me chamou. Eu era uma pessoa que eu conhecia de longuíssima data, porque a minha família é de músicos, então era uma pessoa que eu conhecia de longa data e que um dia me ligou pessoalmente e disse: Antonieta, você poderia vir aqui na Secretaria de Cultura para conversar comigo? Perfeitamente, Berenice Menegali, vou aí. Eu chego lá e ela me diz: Olha, tem um trabalhinho aqui para você. Você já ouvi você falar e tal. Enfim, você fazer o projeto da biblioteca que a gente quer criar para crianças. Olha, isso é uma deixa,
Mas a gente precisa saber fazer deixas na vida. Assim começou a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Então, a deixa de Berenice Menegali não pode ser esquecida. Só isso. Então, saudações a Berenice Menegali, um grande agradecimento a ela por ter Exatamente. tido também essa grande ideia de ter chamado você. Foi ótimo, eu adorei. Obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade, pela escuta, pela fala e pela inspiração. Muito, muito obrigado. O prazer Um é beijo. meu. Contem comigo, isso não é uma fala protocolar. Contem comigo. Beijo. Beijo.